Eu estou subindo o Calvário de Vale Vêneto, no coração da quarta colônia de imigração italiana, e eu te trouxe junto comigo em Destinos do Sul, onde eu te desvendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. Vale Vêneto tem uma história riquíssima. Eu peguei umas imagens aí da Igreja de Corpus Christi, visitei o Museu da Imigração Italiana, um dos mais ricos, se não o mais rico, dedicado à colonização italiana aqui no Rio Grande do Sul. Realmente é muita história. Comprei até um livro lá e eu fui bem recebido pela Jacinta Pivetta, que me mostrou e contou muitas histórias. A gente conversou muito e o tempo passou. Enfim, eu acho que eu vou ter que sentar com calma em casa para te contar um pouco mais do que foi essa experiência de passar por esse lugar que tem que voltar muitas vezes, que é simplesmente incrível, esse lugar chamado Vale Vêneto. Vale Vêneto, como eu te disse quando eu estava subindo ali a Via Sacra, é um lugar fantástico, muito interessante. E nesse dia eu também visitei, como te disse, o Museu de Imigração Italiana Eduardo Marcuzzo. Mas eu vou te mostrar o museu em um outro vídeo que tem um acervo riquíssimo, interessantíssimo. Inclusive, eu achei mais rico, ou um dos mais ricos museus relacionados à imigração italiana que a gente tem no Rio Grande do Sul, em termos de acervo. Então, te liga que ainda vem muito conteúdo interessante por aí. Mas é claro que eu dei uma atenção para a igreja dedicada a Corpus Christi, uma grande igreja que centraliza essa comunidade aí do Vale Vêneto, que é um distrito de São João do Polesine. É uma pequena comunidade. E tem essa igreja, eu diria até suntuosa, até para o porte desse lugar. E ela foi construída a partir de 1886, com a chegada dos padres palotinos, que propuseram então a criação dessa igreja para substituir uma primeira igreja de madeira erguida aí pelos imigrantes italianos que chegaram na região em 1878, na região então da quarta colônia de imigração italiana, 3 anos depois dos primeiros imigrantes que acabaram dando origem ali a Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Garibaldi, seriam as 3 primeiras colônias. E aí veio esse grupo, estabeleceu então a partir de 1878, faz essa primeira igreja de madeira e depois, em 1886, se coloca a pedra fundamental dessa igreja em homenagem inicialmente a São Francisco. Depois ela vai ser dedicada a Corpus Christi, eu vou te contar essa história. E ela começa a ser erguida nessa época, vai ser inaugurada só em 1907, demorou 20 anos a obra. Parece que se começou a erguer uma parede, mas ela caiu porque as pedras eram irregulares. Aí veio um engenheiro, assim, disse como, deu orientações melhores de como fazer uma parede para o tamanho que se queria nessa igreja. Enfim, teve várias etapas na sua construção, com todas as dificuldades para erguer essa igreja com recursos da comunidade, mas teve uma doadora aí, então tem uma história que eu vou te contar daqui a pouquinho, para a gente mostrar um pouco da igreja e te contar também que a parte da frente foi feita só em 1937. O campanário onde vai ser colocado o sino, que estava numa torre de madeira antes. Esse sino também tem uma história interessante relacionada à doadora, então espera aí.
Vai ser construído só em 1922, a parte da frente em 1937, e os vitrais belíssimos que tem no interior dela foram colocados aí nos anos 1940. E eu entrei, claro, dentro dela para te mostrar esse belíssimo interior, como a gente está comentando aí, tem belíssimos vitrais, e tem um teto interessante esculpido em madeira, esse já em 1951, interessantíssimo, algo visto em poucas igrejas, realmente um destaque desse templo belíssimo. Como eu disse, teve várias etapas aí de construção e eu quis te mostrar ele então por fora e também por dentro. Mas quando eu fui no museu então da imigração italiana, tem vários objetos. Quem me acompanhou foi a Jacinta Pivetta, e ela comentou, deu destaque para um ostentório, que é um objeto para conduzir a hóstia. Eu vou te mostrar no outro conteúdo do canal para te deixar curioso. Mas o detalhe é que esse ostentório teria sido doado pela Condessa Stackpole, a condessa inglesa, e porque ela era amiga dos padres palotinos, com a promessa de que a igreja passaria a ser dedicada então a Corpus Christi, não mais a São Francisco. Isso foi em 1890. Mas na visita a esse museu que eu te comentei, eu também comprei um livro, e eu estava vendo depois com calma aqui em casa, que essa condessa, de nome Georgia Ana Maria Augusta de Stackpole, teria uma origem inglesa e nascida em 1823, ela fez mais que a doação desse ostentório, ela fez doações em dinheiro, em objetos, enfim, e teria doado também 3 sinos de bronze para essa igreja. E essa história está contada aqui nesse livro que eu vou te mostrar, que é um livro interessantíssimo de capa dura sobre o Vale Vêneto, que eu comprei então lá nesse museu. Uma das organizadoras é a Jacinta Pivetta, então, que fez parte aí, boa parte do conteúdo fez parte da dissertação de mestrado dela em patrimônio cultural. Depois ela comentou, ela me acompanhou, a gente foi comentando, é uma pessoa da comunidade. Eu até vou contar a história que eu tentei marcar, mandei um e-mail, o pessoal não respondeu, parece que tem alguém que fica ali no museu de tarde, e eu cheguei de manhã, aí tinha uma pessoa parada ali, disse, o museu está fechado. Eu até achei que normalmente ele abre só fim de semana, mas parece que de tarde tem uma pessoa lá. Mas a pessoa ali que me recebeu, que agora me fugiu o nome, que estava sentada ali, parece que é uma motorista aí do ônibus escolar, enfim, e ela disse, tu vai na casa da Jacinta ali, toca a campainha ali, que de repente ela te abre o museu, e ela gentilmente cedeu o tempo dela para abrir e mostrar, e contou com muita paixão, uma pessoa da comunidade envolvida aí nesse museu, envolvida na história, e no final ela falou, então, que inclusive tinha feito esse mestrado aí em patrimônio cultural. E aí ela ofereceu também esse livro, eu acabei de adquirir, que é um livro belíssimo, interessantíssimo, e nesse livro, inclusive, está contada a história dessa doação dos 3 sinos, inclusive, na verdade, foi doado 3 sinos, mas parece que só chegou o maior. Depois o pessoal foi buscar na alfândega o sino, e onde é que estavam os outros 2 sinos, e não foram encontrados os 2 sinos. E parece que em 1900 sinos teriam vindo em 1890. E parece que em 1995, recentemente, agora no final do século XX, o padre teria ido buscar informações desses sinos 105 anos depois, e também não encontrou. Os sinos simplesmente sumiram e ficou só um sino que então teria sido doado por essa condessa. Inclusive está escrito nesse sino em latim uma expressão registrando então a doação
desse sino. Eu vou até pegar os óculos aqui para te ler a tradução. Eu não vou ler em latim, que vai ficar complicado, mas a tradução que está colocada aqui nesse belíssimo livro, que tem aqui imagens, por exemplo, dessa primeira igreja de madeira, e tem várias referências aqui à construção das igrejas aqui, das outras etapas da igreja. E, enfim, uma série de explicações, um trabalho detalhado, interessante, que talvez tenha outros semelhantes aqui no Rio Grande do Sul. Mas a gente tem que pegar esses livros e ter e mostrar para ti. Mas eu considero um trabalho semelhante ao que existe no primeiro mundo. Então é bem interessante quando tem essa valorização do nosso patrimônio dessa forma. Então, quando for no museu, vai estar lá vendo, se dá interesse, pelo menos dá uma olhada nesse livro, que é bem interessante. Inclusive faz várias referências à igreja e conta também a história desse sino, que está escrito nele, então, em latim, que foi traduzido a referência a esse sino, que diz que ele foi em honra da bem-aventurada Virgem Maria e São Jorge Mártir, São Guilherme Confessor, Geórgia Maria Augusta de Stapold, o nome completo aqui dela, o nome completo dela aqui, Condessa do Reino de Santana da Baviera, que fez a doação no ano da recuperação da sua saúde, em 1890, provavelmente uma promessa que ela fez, e inclusive está definido, depois só está na expressão Maria, ela fez a recuperação do ano da sua saúde em 1890, ponto, Fundição Creuset Hildebrand de Paris. E eu pesquisei um pouco a história da Condessa, eu não vi nenhuma referência a ela, a uma relação dela ao reino de Santana da Baviera, que é um reino que depois vai fazer parte depois da futura Alemanha, quando da unificação. E o que eu encontrei dessa Condessa é que ela teria nascido em 1823, em um lugar, não está definido nessa pesquisa que eu fiz. A família Scopel, então, de Stapold, perdão, teria origem na Irlanda, aí no século XI, no século XII, perdão. E essa condessa, então, seria a Condessa da Baviera, mas ela vai morrer em Paris em 1897, 7 anos depois que ela fez essa doação. Ela não viu esse sino no seu campanário novo, enfim, claro que ela não veio para o Brasil, mas ela é irmã dos padres palotinos. E essa fundição Creuset Hildebrand era uma fundição de Paris, fundada ali, já existente em 1820, não tem muita referência, da família Hildebrand. E depois a neta do fundador teria se casado então com um Creuset, e aí com a Fundação Creuset Hildebrand de Paris, que teria feito sinos também na cidade de Louviers, que fica aí 100 km distante de Paris, para onde depois a fundição se mudou, já no começo do século XX. Enfim, uma história que a gente faz uma ligação então com a Europa. Não só a vinda dos imigrantes italianos com objetos trazidos da Itália, que a gente vai mostrar depois no outro vídeo sobre o museu, mas toda essa história dessa condessa, então, que fez essa doação para a igreja, a doação desse sino, com essa história interessante. Esse sino, então, ele veio de navio até o Rio de Janeiro, depois do Rio de Janeiro a Porto Alegre. A partir de Porto Alegre ele veio de trem até a estação de Arroio do Sol, uma estação que eu vou te mostrar em um outro conteúdo que eu visitei. A partir dali ele veio carreta de boi, aí por alguns quilômetros que eu estou botando aqui, até chegar no Vale Vêneto, um lugar espetacular, que tem uns outros lugares interessantes, e eu me dediquei tanto ao museu e tanto a ver essa história, que ainda faltou alguns lugares desse pequeno lugar Vale Vêneto, que é para voltar e te mostrar melhor esse lugar encantador. Mas aqui já tem uma vista de tirar o fôlego. É um verdadeiro calvário. Eu estou carregando minha cruz, que é o tripé aqui
para botar a máquina fotográfica ou o celularzinho para filmar eu e os meus equipamentos, um pouquinho dos bastidores aí. Estou quase chegando aqui em cima. Como te disse, tem uma riqueza aí no lado, meu Vale Vêneto. Se tu gosta de passear e andar por aí, como eu, viajar, tu tem links na descrição desse vídeo onde tu pode comprar desde passeios de um dia saindo de Porto Alegre até pacotes turísticos, passando por excursões de final de semana. Tu pode reservar o teu hotel, comprar ingressos para atrações turísticas, ou tu pode entrar em contato conosco, que a gente pode montar um roteiro especial para ti. Caminhar pelas ruas do Vale Vêneto é uma experiência incrível. O lugar é pequeno, mas tem muita história, muito testemunho da imigração italiana. Não vai dar para mostrar tudo dessa vez, vai ter que ficar para uma próxima, para te detalhar mais, para conhecer mais a história, para te trazer histórias, momentos interessantes e enriquecedores de toda essa história, não só do Vale Vêneto, mas de toda a quarta colônia de imigração italiana. Um lugar simplesmente sensacional, mágico, eu diria, chamado Vale Vêneto. Já sabe, né? Curte, compartilha esse vídeo, nos segue no Instagram, te inscreve no nosso canal do YouTube, porque ainda tem muito mais pra ti. Vamos junto!